espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E vamos falar aqui, vamos comentar sobre a entrevista concedida pelo presidente Alexandre Campelo ao canal Atenção Vascaínos ontem à noite, onde alguns tópicos foram mencionados nessa entrevista, como salários, como reforços, há promessas aí de pelo menos mais 2 reforços, e a gente vai fazer um comparativo aqui dos últimos anos, nos últimos 3 anos, quem foram os reforços do Vasco ao longo desses 3 últimos anos, Mas antes de tudo, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo o YouTube te avisar, e também compartilha, traz a galera para cá para conhecer o nosso conteúdo, ok? Alguns pontos da entrevista a gente vai destacar aqui hoje, como por exemplo a questão de salários. O Vasco está aí com salários atrasados, são pelo menos 2 meses aos funcionários e pelo menos 1 mês aos atletas do clube. E o presidente Alexandre Campelo informou que em até uma semana vai regularizar. O Vasco, que tem aí alguns valores para receber do mecanismo de solidariedade da FIFA nas vendas de Alan, do Napoli para o Everton, e também do Renato Kaiser, que se transferiu do Cruzeiro para o Atlético Paranaense. E o Vasco tem aí alguns a receber, O Vasco teria mais ou menos aí 5 a 5 milhões e 500 mil para receber dessas transações, que deve estar ocorrendo esse recebimento nos próximos dias e deve ajudar a pagar as folhas salariais do clube, Então, sobre salário é isso. O Vasco também, o presidente Alexandre Campelo falou também sobre essa questão do Vasco se reforçar. O Vasco que já trouxe alguns nomes para 2020, mas o presidente Alexandre Campelo informou que pelo menos mais 2 reforços aí de um pouco mais de peso devem chegar aí nos próximos dias, O Vasco está atento no mercado. A especulação aí que esquentou as redes sociais e também os noticiários envolvendo o Vasco da Gama foi uma possível sondagem aí ao lateral direito Valência, que esteve aí recentemente na LDU e está sem contrato, e pode ser aí uma opção para o lado direito do Vasco. O lado direito do Vasco, que é uma das carências do elenco atualmente. O técnico Ramon já teria mencionado meses atrás sobre essa questão de algumas carências para o elenco do Vasco, para reforço do Vasco da Gama esse ano. A lateral direito é uma delas. O Vasco ainda busca um meia e também um atacante. Essas seriam as posições mais carentes do Vasco da Gama. O atacante ali para compensar a saída do Marrone, e um meia de criação para ajudar o Benítez ali, ficar revezando com o Benítez na criação do time dentro de campo, A lateral direita a gente não precisa frisar tanto aqui, a gente já sabe que é realmente uma das carências maiores do elenco do Vasco, e o presidente Alexandre Campelo informou que o Vasco vai buscar sim no mercado. Existe aí espaço na folha salarial com a saída do Guarim, para realmente o Vasco conseguir pagar ali mais 2 atletas pelo menos, de forma um pouco mais tranquila dentro do planejamento. O detalhe é que realmente tem que se pagar salários. Essa questão de estar atrasando salários com um acordo que foi feito recentemente não pega bem, então tem que realmente manter a folha em dia. A gente já está aí com 1 mês de salários atrasados com os atletas, Vamos fazer aqui rapidamente, um refresh aqui, a gente refrescar a mente aqui dos últimos reforços que o Vasco contratou ao longo dos últimos 3 anos, de 2017 para cá. O Vasco contratou alguns atletas aí, e pasme, mais de 40 jogadores. A gente não vai conseguir colocar todos aqui nas imagens, mas mais de 40 jogadores passaram aí pelo Vasco nos últimos 3 anos. E aí a gente conseguiu ver que pelo menos alguns ou outros se firmaram, Pelo menos ali 7 jogadores foram incontestáveis nas suas passagens. E a gente está incluindo 2020, Então vamos lá. 2017 o Vasco contratou Escudeiro, meio campista Escudeiro, que foi o nosso presente de Natal lá do Eurico Miranda. Gilberto, lateral direito. Jean, volante. Kelvin, o ponta que veio de Portugal. Luiz Fabiano e Wagner, que estava na China, Também tivemos o Paulão, Anderson Martins, Breno, Ramon. Desses 10 jogadores aí, a gente trata aqui no canal como 3 acertos, Anderson Martins, Breno e Ramon, naquela ocasião, foram acertos. O Breno e o Ramon logo depois se contundiram e até hoje são peças aí que estão em recuperação no departamento médico do clube, e a expectativa, pelo menos a minha, é muito pequena de que esses atletas voltem a jogar em alto nível, Em 2018,
a gente contratou De Sábato, Eraso, Giovanni Augusto, Riasco, Rafael Galhardo, Thiago Galhardo, Leno e Cláudio Vinck. Pelo menos daí a gente tira que pelo menos o Vasco conseguiria ter ali, naquela ocasião, 2 acertos, o De Sábato e o Thiago Galhardo, né? E aí a gente vem para o ano de 2019, né? Em 2019 o Vasco já contratou ali muito mais jogadores, pelo menos 15 a 16 jogadores que o Vasco contratou. Quem foram? Bruno César, Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Raul Cáceres, Felipe Bastos, Ribamar, Rossi, Ian Sassi, Clayton, Valdívia, Richard, Sidão, Marquinhos, Felipe Ferreira e Guarim, né? Daí a gente tira que pelo menos 2 jogadores foram acertos, né? O Rossi e o Guarim realmente jogaram bem na temporada passada e tanto prova que a torcida e a comissão técnica queriam suas renovações, a gente só conseguiu renovar com o Guarim. E aí a gente vem, né, para a temporada 2020, aonde a gente contratou aí o Germancano, Benítez, Neto Borges, Carlinhos, Guilherme Parede, Marcelo Alves e Igor Catatal. Pelo menos aí 7 contratações e até então a gente tem 2 jogadores indiscutíveis, que é o Germancano e o Martim Benítez, né? Então essas foram as contratações do Vasco ao longo desses últimos 3 anos, que a gente trouxe aqui alguns nomes para a gente refrescar a mente e entender como é que funciona o planejamento do clube para essas contratações. A gente viu aí que ao longo dos últimos anos várias contratações feitas de forma bizonha, né? Sem qualquer planejamento, atletas que vieram apenas para inchar o elenco, né? Em 2019 vários atletas aí sem qualquer condição de vestir a camisa do Vasco vieram, incharam a folha. A gente teve uma folha de pagamento enorme aí no último ano, né? Com vários atletas aí que não tinham condições de vestir a camisa do Vasco. E o que a gente pede aí para essa diretoria é que planeje, né? A exemplo do que aconteceu com o Martim Benítez, Germancano, que a gente faça contratações pontuais, mas que eles cheguem realmente para serem titulares do Vasco, né? Ficar contratando jogador, como foi o caso aí do Guilherme Parede, né? Se bem que é um jogador jovem, mas de qualquer forma é um atleta que está no elenco, tem tido algumas oportunidades e não consegue de fato ser uma opção viável para o técnico Ramon, né? O técnico Ramon às vezes o coloca ali, né, no decorrer do jogo para tentar dar um pouco mais de ritmo, dar algumas chances, mas não se firmam, né? Carlinhos também teve algumas chances, não se firmou. A gente fica na curiosidade para ver a questão do Neto Borges, se ele vai se firmar ali na lateral esquerda. O Henrique vive um momento, segundo a comissão técnica, melhor, né? E aí a gente fica nessa situação. O Neto Borges veio, não jogou ainda, jogou 2 partidas, uma contra o Ceará e outra contra o Curitiba. A gente ainda não conseguiu ver o que o Neto Borges consegue dar de melhor. E o que a gente espera aí dessa diretoria? Que traga realmente um jogador que seja incontestável. Fala-se muito aí da questão financeira, o quanto é difícil você contratar sem recursos. De fato, realmente é muito complicado, ainda mais que o mercado também não te oferece grandes jogadores a custo, né, muito baixo. Então você tem que realmente usar o talento, usar a criatividade para fazer esse tipo de contratação, como foi no caso do Cano e do Benítez. Mas é isso, tem que ser jogador desse nível, um perfil, né, um perfil mais ambicioso, um perfil de jogador um pouco mais talentoso, né, que venha realmente para ser um dos líderes do elenco, né, que tem um perfil ali de querer ganhar sempre, né, porque tem jogador que também que tem um perfil que eu vou te contar, né, que qualquer resultado serve, qualquer caminho é legal. Então esse tipo de jogador não serve para o Vasco. A gente viu uma série de jogadores aí na sua tela que não tinham condições de jogar pelo clube e que vieram e só fizeram números, né? E aí depois entra na justiça, cobra o clube, né? E a gente fica numa situação mais delicada do que antes, né? Então a gente pede aqui para essa diretoria que reforce o Vasco de fato de maneira pontual, mas que os jogadores cheguem para ser titulares do time, né? Para que a gente não tenha aí que colocar jogadores, inchar o elenco e aí tirar a oportunidade de jogadores da base. Esse ano, não se engane, é um ano, uma temporada para realmente a base se destacar. A base hoje já tem 6 titulares dentre os 11 que vão a campo, né? Nessa última partida, por exemplo, nós tivemos da base aí Miranda, Henrique, Bruno Gomes, Juninho, né? Thales Magno e Vinícius.
que terminaram a partida aí, ou começaram a partida como titulares, né? E ainda temos aí 2 jogadores que estão de fora, que é o Andrei e o Ricardo Graça. Então a gente pode ter aí no time principal do Vasco de 7 a 8 nomes entre os 11 titulares aí do Vasco da Gama esse ano. Então, se é para vir jogador meia boca, deixa a base aí, né? Vamos aproveitar a base e fazer realmente esse time da base decolar e realmente virar aí opção no mercado também, né? De repente a gente consegue no final da temporada vender 2 ou 3 jogadores e melhorar a questão financeira do clube, pelo menos aliviar, né, a questão financeira do clube, e que isso não seja uma prática recorrente ao longo dos próximos anos, que venham gestões aí, venha um gestor que consiga de fato dar um pouco mais de sustentabilidade ao Vasco da Gama para as próximas temporadas, né? Então essa é a nossa opinião. Se você concorda conosco, deixe a sua aí e comenta, né? Dá a sua opinião aí nos comentários e vamos falar um pouquinho sobre essa situação das últimas contratações do Vasco e que tipo de reforço a gente espera dessa diretoria, tá bom? Fica aí na paz, valeu pela atenção, tudo de bom e até mais.